A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos aqui de volta para mais um encontro e eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Eu tenho certeza de que o estudo desse livro, que estamos estudando, Multiplicação, do pastor Roberto Botrel, tem sido instrumento de Deus para promover mudança no seu coração e, consequentemente, no coração da nossa igreja. Eu creio que Deus fará grandes coisas e essas coisas já estão acontecendo e elas acontecem porque nós nos colocamos à disposição do Senhor. Então vamos para mais um estudo. Hoje estamos no capítulo 4 do livro, já estudamos, definimos, o livro já definiu para nós o que é a visão que deve mover a igreja, e que é a grande multidão de salvos diante do Cordeiro. Essa é a visão que precisamos ter, a visão de uma grande multidão. Já entendemos que temos uma missão, que é a grande comissão dada por Jesus a nós, e vimos também alguns valores que precisam ser resgatados no âmbito da igreja. E agora nós vamos discutir a estratégia. Precisamos de uma estratégia. É o que intitula o capítulo 4. Como vamos cumprir a missão? Já entendemos a visão que Deus colocou em nosso coração, a visão que Ele trouxe para toda a igreja, a Igreja Universal, a missão que é traçada para alcançar essa visão, tornar essa visão realidade, valores que precisam ser mudados. E aí, como faremos? Agora vamos falar de forma direta sobre estratégia. Então o autor começa falando aqui sobre a implementação de várias estratégias para cumprimento da missão ao longo da história. Ele usa logo aqui no início o exemplo da escola bíblica dominical. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você não conhecia essa história, A história da escola bíblica dominical, lá em 1780, com Robert Hicks, que começa a ensinar a Bíblia para alfabetizar pessoas que viviam numa situação deplorável de miséria e de dificuldade, num estado de violência muito grande. E tudo isso começa a ser transformado a partir do estudo da Bíblia no domingo. Então nós temos até hoje, acho que a maioria das igrejas, escolas bíblicas dominicais. A gente aqui chama de escola bíblica vital, porque a gente inclusive tinha aula fora do domingo. Mas enfim, essa estrutura que foi criada como uma estratégia para resgatar vidas, alcançar pessoas. E quando nós olhamos para a escola bíblica dominical hoje, é uma realidade diferente. Quantas pessoas ela alcança, mesmo no tempo presencial? Quantas ela alcança? Quantos visitantes, quantas pessoas que não conhecem a igreja, não conhecem a Cristo, se sentiriam motivados a participar da escola bíblica dominical? Perceba como, ao longo do tempo, a EBD ela deixou de cumprir a missão. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? A gente precisa rever, avaliar e definir uma nova estratégia. Ele dá o exemplo também dos Gideões Internacionais, que distribuíam Novos Testamentos, e existem até hoje. Você chega lá em um hotel, você sempre encontra um Novo Testamento em escolas. Era uma estratégia. E qual é a efetividade desse trabalho hoje para o alcance? As cruzadas evangelísticas, grandes cruzadas evangelísticas com grandes pregadores, muitas pessoas alcançadas, muitas pessoas entregando a vida a Jesus, mas essa estratégia ainda funciona na nossa realidade, no nosso tempo, na nossa comunidade? A gente tem que avaliar. Porque senão nós mantemos as coisas pelo simples fato de que elas sempre existiram. E aí a questão é, por que manter algo que não funciona mais, não cumpre mais o seu propósito, só porque sempre existiu,
só porque sempre foi feito dessa forma. Isso não faz sentido, isso não é coerente em nada na nossa vida. E o interessante é que a gente não faz isso na nossa vida normal, a gente não faz isso fora da igreja, nós não tomamos esse tipo de decisão dentro do nosso ambiente de trabalho, de estudo. Nós acompanhamos as mudanças. Por que então dentro da igreja às vezes a gente apresenta tanta resistência a fazer ajustes, a mudar ou até mesmo acabar com algumas coisas que não estão mais cumprindo o seu propósito? A gente precisa avaliar isso. Ele fala aqui na página 81. Da mesma forma, coloque as estruturas de sua igreja para serem funcionais e eficientes, gerando bons resultados, ou então elimine-as. Simples assim. A gente faz isso na vida. A dinâmica da mudança da família, crescimento de filhos, né? Mudanças de local, a gente retira coisas que eram importantes, mas que já não são mais importantes numa nova fase. Por que na igreja a gente não faz isso? Vamos estar atentos. Ele usa aqui a experiência do Titanic, né? Do naufrágio do Titanic, como um exemplo, e é realmente, esse filme é um filme muito marcante, né? E essa cena do filme que ele retrata aqui, enquanto os sobreviventes do naufrágio se debatiam desesperadamente nas águas geladas do mar, clamando por socorro, se agarrando a tábuas e destroços do navio, vemos pessoas sentadas nos botes salva-vidas, confortavelmente aguardando serem resgatadas por um outro navio. Ao fundo se ouve os gritos dos que sofriam de hipotermia. Nos botes se discutiam trivialidades, cada um protegendo a própria vida, sem querer se arriscar para salvar alguém. É uma história real que serve como ilustração, uma parábola perfeita, como diz o autor aqui, para a realidade da igreja. E por que não dizer para a realidade da nossa igreja? Ah, pastor, mas nós já fazemos tantas coisas para resgatar vidas. Olhe para você de verdade. Quais têm sido as suas prioridades? Aquilo que te move, que ocupa o seu coração. Você realmente ouve os gritos de dor e sofrimento das pessoas que estão à sua volta? E isso gera em você um movimento? Ou nós estamos, de certa forma, confortáveis, prestando os nossos cultos, adorando a Deus, lendo a palavra, nos fortalecendo? Queridos, o naufrágio do Titanic nos mostra que existe um movimento que a igreja precisa fazer, porque existe uma realidade de pessoas que estão morrendo. E tantos lugares nos botes salva-vidas que saíram, em sua maioria, vazios. Vazios. Não se importaram com aquelas outras vidas. Irmãos, precisamos refletir. Quem somos nós nessa parábola, nesse exemplo? Né? Estamos no bote? Estamos dispostos a dar a vida? Quantas decisões como igreja nós tomamos aqui, e eu mesmo como pastor faço a minha culpa aqui, ocupo a minha mente, o meu trabalho, com tantas coisas, com tantas decisões, coisas que são importantes. Pintar, ajustar a estrutura, manter as coisas funcionando. Mas isso tem cumprido a nossa missão? É esse realmente o meu papel? Tenho reavaliado isso, irmãos. E quero abrir o coração diante dos irmãos aqui para que a gente possa refletir juntos. Esse é realmente o meu papel? Efésios 5, 14 e 17 diz:
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. As versões mais antigas dizem: remindo o tempo. Os dias são maus. Você tem aproveitado as oportunidades para cumprir a missão e alcançar a visão de uma grande multidão de discípulos de Cristo? A palavra-chave, página 85, ele faz uma pesquisa aqui, né? Uma pausa, e eu queria que você pensasse sobre isso. Qual a primeira coisa que lhe vem à mente quando você ouve essas palavras? Pegue a primeira coisa que vem à sua mente, tá? Se você puder anotar, mas responda. Quando você ouve essas palavras, vamos lá. Igreja, pastoreio, evangelismo, pregar o evangelho, consolidação, discipulado, célula, adoração, amar a Deus. E aí, qual foi a primeira coisa que veio à sua mente quando você ouviu cada uma dessas palavras? E aí o autor continua discorrendo e ele pergunta aqui: você sabia que há uma palavra-chave para compreender a Bíblia toda? Uma única palavra? Gente, isso aqui é muito interessante. Vamos caminhar. No Gênesis, Deus é relatado como uma comunidade. Olha só, Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Façamos. Perceba que Deus é representado numa comunidade. Façamos. E ele cria o homem para fazer parte dessa relação de comunidade. Continuando, em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mais uma vez, estar só não é um projeto de Deus. Deus então cria para o homem a mulher para que ele possa se relacionar. Continua. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Mais uma vez, o jardim do Éden, que é o quê? É o lugar onde o homem ele desenvolve o seu trabalho, ele cultiva, ele cuida, né? É um mandato cultural, ou seja, ele está ali cuidando das coisas de Deus, mas aquele lugar também é o lugar onde ele tem, ao fim da tarde, um encontro com Deus. Então, mais uma vez, a gente vê o Senhor estabelecendo com o homem um relacionamento. Ao longo da Bíblia temos vários textos. Eu vou ler aqui, por exemplo, o Salmo 103, 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Isaías 66, 3. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Perceba que é Deus se compadecendo, Deus se aproximando. Lindo esse texto de João capítulo 15, 14 e 15. Amo essa passagem de João 15. Vocês serão meus amigos, é Jesus dizendo, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Perceba que Jesus, após um tempo de convivência com os discípulos, ele começa a mostrar aos discípulos que ele quer
que eles sejam mais do que servos ou escravos, né, como é a tradução da palavra que é usada ali. Ele quer que eles sejam mais do que alguém que ouve uma instrução e obedece. Ele quer que eles cheguem a um ponto de um relacionamento profundo de amor, de amizade. Amigos conhecem o coração do outro. Amigos fazem o que o outro deseja porque sabem que aquilo está no coração do outro. A obediência tem um nível muito mais profundo quando ela está no nível de amizade. É o relacionamento que Jesus está propondo para os seus discípulos após um tempo de caminhada. É o sonho, é o desejo dele. Gente, isso aqui é lindo. E ao final da Bíblia, Apocalipse 21, 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus e o seu povo, os seus povos reunidos para toda a eternidade. Percebe que existe uma palavra aqui definindo toda essa estrutura e toda essa caminhada de Deus com os homens ao longo da Bíblia? Então, o que Deus deseja para o homem? O autor pergunta na página 88. Relacionamento. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O resumo está em duas formas de se relacionar. A nossa relação com Deus, relacionamento, o nosso relacionamento com o próximo. Visualizou a cruz? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. É sobre isso que a Bíblia fala o tempo todo. O tempo todo. Mas quando nós olhamos para o mundo atual, o que significam relacionamentos? As pessoas têm centenas, milhares de amigos no Facebook. E com quantos ela realmente tem um relacionamento? Com quantas pessoas elas realmente compartilham o seu coração? Quando você tem uma necessidade, quando você tem algo que está te sufocando, que você precisa de ajuda, com quantas pessoas você realmente conta? Você realmente se relaciona? Perceba como nós vivemos num mundo de superficialidade, um mundo egocêntrico, onde as pessoas são estimuladas a serem independentes, isoladas e até pisarem nas outras para avançar. Os relacionamentos têm sido construídos dessa forma, mesmo com a utilização das redes sociais. Mas Deus tem estratégia para que isso seja diferente. E qual é a estratégia de Deus? Vamos ver aqui, palavra de Deus, texto lindíssimo também, onde ele revela essa estratégia. Atos 2, de 42 a 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Qual é a estratégia de Deus para os relacionamentos
igreja. A igreja é a estratégia de Deus, a igreja bíblica. E esse texto de Atos capítulo 2 mostra o ser igreja. Uma igreja que se reúne no templo, uma igreja dedicada à oração, dedicada ao estudo da palavra, uma igreja que parte o pão. Ela vai para além do templo e ela está nas casas. Uma igreja que come junto, uma igreja que tem sinceridade de coração, uma igreja que se alegra, uma igreja que convive e uma igreja que cai na simpatia, ou seja, uma igreja que é observada pelas pessoas e as pessoas querem fazer parte dessa igreja. Por quê? Porque esse relacionamento não é um relacionamento fechado, é um relacionamento que extrapola para as pessoas que estão à sua volta e elas participam dessa comunhão, desse partir do pão, elas são alvo dessas orações. Enquanto essas pessoas estão sendo, na convivência, alcançadas, o que está acontecendo aqui? O Senhor está acrescentando todos os dias, não depois do apelo do pastor no domingo, no culto, todos os dias, os que iam sendo salvos, nas casas, nos encontros, nos momentos em que eles estavam juntos, havia salvação, porque era uma igreja movida por relacionamentos. Queridos, se nós entendermos isso, se nós aprendermos que alcançar pessoas, fazer evangelismo, não é o movimento de um departamento, de um grupo de pessoas bem treinadas. Não, é um movimento de relacionamento intencional. Relacionamento com foco no cumprimento de uma missão que tem uma visão de uma multidão de discípulos. Então não é relacionamento por relacionamento, não. Para a gente falar do Flamengo, que eu gosto muito de falar, é relacionamento para a gente estar ali, né? E aí curtindo a foto do outro, não. É relacionamento com intencionalidade, relacionamento com profundidade, relacionamento para alcançar uma missão. E a gente vai ver aqui, o livro vai falar e a gente vai conversando aqui um pouco mais. Então onde é que erramos? Página 92. Onde é que erramos? E aí ele volta para aquela lista, né? Onde ele fala das coisas que ele apresentou lá e você colocou as suas respostas, né? Na lista que tem na página 85. Aí ele coloca aqui as respostas dele, você vai comparar as suas respostas. E a questão é, enquanto dessas respostas que você deu, existe um sentido de relacionamento. Porque relacionamento é a resposta. Relacionamento é a chave de tudo. Perceba o seguinte aqui, querido. Ter células na igreja não nos transforma numa igreja movida por relacionamentos. Nós podemos ter células, você pode estar participando de uma reunião de célula e essa célula não passar de uma reunião, de mais uma coisa na sua agenda, e se você é um líder, ela está sendo ainda mais um trabalho para você. É mais um dia que você tem um encontro, que você tem que preparar, que você tem que estar ali, é mais um peso para você, porque ali não há relacionamentos intencionais para o cumprimento da missão, que é alcançar uma multidão de discípulos. É até bom, é até gostoso estar junto com aquelas pessoas, mas semana após semana você vê as mesmas pessoas, os mesmos assuntos, as coisas que parecem que não andam, e isso vai te gerando uma angústia, uma tristeza. Por quê? Porque ali não há a intencionalidade do cumprimento de uma missão. Transformamos em mais uma reunião. Gente, isso é muito sério. E nós estamos estudando esse material para a gente rever, inclusive, a nossa estrutura de células. Se você estava achando que tudo isso aqui era só por causa de células, não. A célula não é o foco. O foco é o cumprimento da missão, porque nós temos uma visão. Formar uma multidão de discípulos, alcançar vidas e cumprir a missão.
Como? Agora a gente entendeu. Relacionamentos. Relacionamentos. Você pode continuar lendo aqui, né? E ele vai falar sobre isso aqui na página 93. O evangelismo deveria ser baseado em relacionamentos, não em atividades evangelísticas. É o crente compartilhando sua vida com aquele que não conhece a Deus. A consolidação não é fazer algumas lições com novos convertidos, ó, EBD aí, ó, mas ajudá-lo a se firmar na fé, relacionando-se com ele. O discipulado não é ensinar coisas, mas transmitir vida no dia a dia. Discipulado é dizer, né, a roupa que você tem que usar, como um crente fala. Não, é vida no dia a dia, relacionamento. A célula não é uma reunião, é um grupo de pessoas que se relacionam, se edificam mutuamente. A adoração não é um momento ou uma música. A adoração é reconhecer quem Deus é e em quem nós somos no nosso viver. Amar a Deus não é fazer coisas, mas criar uma profunda intimidade com Ele, vivendo de forma agradável a Ele, preservando o nosso jardim do encontro. Amar a Deus e relacionar-se com Ele. Deus procura isso. Querido, eu sei que você tem um desejo no coração como eu tenho, de ver essa igreja crescer e alcançar muitas vidas. Mas isso não vai acontecer enquanto nós não entendermos que precisamos estabelecer relacionamentos com as pessoas, no foco de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Talvez você pense assim, na minha célula nunca vem visitante, eu convido e o visitante não vem, eu chamo, ele não vem. Pense uma coisa comigo, você tem estabelecido com essa pessoa um relacionamento profundo? Você se preocupa com essa pessoa antes da quarta-feira para convidar ela para a célula na quinta? Você tem servido a essa pessoa de alguma forma? Você ora com essa pessoa ao longo da semana? Você se coloca à disposição dela? Você está próximo a ela? Você conhece o coração dela? Você conversa com ela sem estar na cabeça pensando na conversa. E como é que eu vou fazer para convidar ela para a minha célula? Você se relaciona com essa pessoa? Você chora com ela quando ela chora? Você ri com ela quando ela ri? Ou você pensa assim, pastor, eu já tenho um monte de problema, já tenho um monte de coisa para fazer na minha vida, eu não estou aguentando nem com os meus, como é que eu ainda vou ter tempo para conseguir fazer essas coisas com mais alguém? Quando eu começo a conversar, a pessoa começa a despejar um monte de problema, a coisa parece que não anda. Eu não aguento mais. Percebe? Aí você convida e ela não vem. É mais do que a reunião. Precisa ter relacionamento, precisa ter vida, precisa ter intencionalidade, precisa ter oração, precisa colocar essa pessoa no altar de Deus diariamente. Nós precisamos disso. Está muito gostoso no nosso grupinho? Está muito gostoso com os nossos irmãos? Que bom. Mas não é essa a visão que nós vemos no final. Não é essa a missão que está posta para nós. Nós precisamos nos relacionar para além da nossa igreja hoje, do nosso grupo. Porque existem pessoas perdidas, sofrendo, vozes e gritos do nosso lado. Você tem ouvido? Eu quero passar um filme para você, talvez você já tenha visto esse filme. Todas as vezes que eu vejo, eu sou tocado. Assista esse vídeo e depois a gente vai conversar um pouco. Assista esse vídeo e eu volto para deixar algumas questões com você. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1, 2,
254. Aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio. Câmbio, Rosemary. Aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254. Aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse eu navio sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45.
Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São os gatos pingados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende. Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. E você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu tô indo, Kate! Mamãe está indo! Por favor! Por favor, Kate! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor.
até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. E aí? Forte, né? Quero refletir com você sobre algumas perguntas. Você está em um barco de prazeres ou em um bote salva-vidas? E eu vou além. Você está disposto a pular na água? Quantos relacionamentos intencionais para a salvação de vidas você tem estabelecido hoje? Quero encerrar lendo o último parágrafo desse capítulo. Se a chave de tudo é o relacionamento, precisamos de uma igreja que promova isso. Precisamos de um modelo que nos impulsione para sairmos do nosso individualismo e vivermos em comunidade. Precisamos de uma nova estratégia. Que Deus te abençoe e a gente se vê, com a graça do Senhor, na próxima aula. A paz.